Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Priscila, mãe do Pedrinho, e a minha matéria preferida na escola sempre foi matemática. Eu sempre gostei muito de números, desde quando eu tinha a idade de vocês. Então, quando nós começamos a aprender na escola as continhas de mais, de menos, depois mais tarde multiplicação, divisão, sempre gostei bastante mesmo de matemática. Sempre tive bastante facilidade de aprender também, né? Foi muito legal toda essa parte da matemática do início ali, depois veio a tabuada, sempre foi muito legal. Beijo para todos. Boa tarde, turma 1TA. Tudo bem? Meu nome é Darel Matheus e eu sou o papai da Lara Raibutski. Oi, filha. A minha matéria preferida é matemática. Eu gostava muito de fazer as continhas, de somar, de aprender os cálculos novos. E a coisa que eu mais gostava de fazer no tempo da escola era me reunir com os coleguinhas para fazer os trabalhos que a professora pedia. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel e assim como a minha filha, eu também gostava muito da aula de artes e da aula de educação física. Minha atividade preferida era ir para o pátio com os coleguinhas fazer atividade em grupo. Oi, meu nome é Graziela, eu sou mãe do Theo Bortoncello. No meu tempo de escola, as matérias que eu mais gostava eram português e matemática. E o momento que eu preferia era a hora do recreio, que a gente sempre ficava em grupinho das amigas conversando e quando criança também a gente brincava muito. Outra coisa legal que a gente fazia era o lanche comunitário, então era sempre muito divertido. Sou Jefferson Francisco, pai da Lara Barbosa. Eu gostava da matéria de ciências e era muito bom quando fazíamos as pesquisas no laboratório. Boas lembranças, tempos bons, e quero que a Lara tenha também essas lembranças na vida dela. Oi, tudo bem? Meu nome é Érica, sou mãe da aluna Ellen Dias e a minha matéria preferida na escola era Geografia. Eu adorava atividades como mapa mundi, os tipos de solo e tudo que envolvesse essa parte de geografia, e também gostava muito de história. Obrigada! Oi, o meu nome é Mariana Garcia, eu sou mãe da Marina da turma 1TA e eu quero contar para vocês que a minha matéria favorita era matemática e uma das coisas que eu mais gostava de ficar fazendo eram os exercícios de matemática ali, os problemas, resolvendo esses problemas. E dia a dia eu ia melhorando e ia evoluindo com aquilo que a professora me dava, me orientava e me ajudava. Era isso. Boa tarde, galera. Tudo bem? Bom, sou a mãe do Theo e hoje eu vou contar para vocês que na idade de vocês eu ia para a escola, eu gostava de ler, achava muito interessante de montar e juntar as letrinhas. Eu gostava da aula de artes, fazer os desenhos, ficar no mundo da imaginação, e eu prestava muita atenção no que a professora falava. Isso é muito importante. Então, um beijo e boa tarde. Olá, sou a mãe do César e assim como ele também estudei na escola adventista até a 8ª série, e ao longo dessa caminhada as matérias que eu mais gostava era de artes, de ciências, de matemática, eram as que mais me gerava fascínio, assim, tanto pelo professor quanto pela matéria, tá bom? Meu filho, mamãe te ama muito, tá? Boa aula. Beijo. Olá a todos, meu nome é Michele. Eu vim aqui falar da matéria que eu mais gostava no tempo de escola, que era artes, da qual a gente aprendia muitas cores, mistura as cores e sai outra cor, formas, formatos, desenhos. Eu gostava muito dessa aula, porque a gente aprendia muito, muito, muito. E sei que a gente ainda continua aprendendo, né? Mas essa era uma das aulas que eu mais gostava. Oi, meu nome é Michele, eu sou mãe da Isabela e na época que eu estava na escola, as matérias que eu mais gostava eram da parte das humanas, geografia, história, português.
E eu adorava quando tinha trabalho para fazer, pesquisas, apresentações, trabalhos em grupo. Eu sempre gostei muito de fazer trabalho, era a minha atividade preferida. Boa tarde, meu nome é Diogo, eu sou o pai do Cassiano e a minha matéria preferida na época de escola era português. Eu gostava bastante de português, gostava de fazer bastante redação e atividade eu gostava bastante de educação física. Adorava jogar futebol e fazer bastante atividade física. Um abraço. Oi, meu nome é Fernanda, eu sou mãe da Liz e as duas matérias que eu mais gostava de estudar era primeiro inglês, porque era uma língua diferente, muito legal, gostava bastante, e história. Eu gostava bastante de história porque estudava todos os acontecimentos passados até o presente momento. E era muito, muito legal saber o que aconteceu quando eu não era nem nascida ainda. O que aconteceu no mundo, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu no lugar onde a gente mora. E é muito legal saber da história, dos acontecimentos, dos fatos. E é isso. Essas eram as duas matérias que eu mais gostava de estudar. Olá, meu nome é Luciana, eu sou mãe da Sara e eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui muito curiosa e eu gostava muito de aprender coisas novas, então não tem uma matéria que eu não gostasse de aprender, mas eu gostava especialmente de aprender português. Eu sempre gostei muito de estudar, muito de escrever e gosto até hoje. E eu me lembro que eu tinha um professor de português que todo início de cada aula ele fazia um ditado de 10 palavras. E essas 10 palavras eram palavras que a gente não costumava usar no dia a dia. E assim a gente aprendia não só a escrever, como a gente conhecia novas palavras e eu adorava. E aí, turma, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Johan, pai da Liz. Tô gravando esse vídeo aí pra escola para falar que quando eu tinha 6, 7 anos mais ou menos, as minhas matérias preferidas eram educação física e matemática. Gostava bastante, óbvio, né, de jogar futebol na escola, na educação física. Então, quero deixar um abraço para vocês, um beijo em especial para Liz. Pai te ama, amor. Boa tarde, gente. Eu me chamo Lisiane, sou mãe da Annelise. Eu lembro que na época da escola eu gostava de matemática. Eu era bem quieta, bem tímida, mas eu adorava ajudar os colegas, porque eu tinha facilidade. Mas a atividade que eu mais gostava mesmo era corrida, competir corrida em educação física, porque mesmo quando eu perdia, era divertido com todos os colegas em volta, apostando, era uma diversão, né? Então era isso, gente, beijos e até uma próxima. Oi, eu sou a Fernanda, sou a irmã mais velha da Isabelle. A minha matéria favorita no colégio era matemática e a atividade que eu mais gostava de fazer era resolver a equação do primeiro e do segundo grau. Olá, eu sou a Daniela, mãe da Clara, do 1TA, da Prof. Jéssica. A matéria que eu mais gostava e o que eu gostava de fazer na escola era artes. A gente brincava de argila, fazia pinturas, a gente fazia colagem em vidro para levar para as igrejas, a gente fazia também atividades de colorir. Era muito divertido, era uma das matérias que eu mais gostava. Então, é isso aí, beijão. Beijo pra minha Clarinha, a mamãe ama muito você. Beijão, galera. A minha matéria favorita, eu gostava muito de artes. Adorava fazer desenhos de artes, tenho os desenhos até hoje. Gostava muito de história e eu amava biologia. Biologia. Que estudava sobre os animais, sobre as células. Tinha vários trabalhos que eu fiz na escola que eu gostava muito. E você, qual é a sua matéria? Minha matéria favorita é o mesmo nome? Não sei, qual? Das letras, dos números? Matemática. Tá bom, então. Dá um tchauzinho lá pro prof. Tchau. Boa tarde, meu nome é Franciele, eu sou a mamãe do Felipe. Quando eu estudava, a minha matéria favorita era matemática.
Eu gostava muito quando a minha professora passava continhas no quadro para mim resolver. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário e eu sou o pai da Mariana. Quando eu era criança eu gostava muito de matemática, era a minha matéria favorita. Eu também gostava muito de ir na escola jogar futebol e eu gostava muito de mexer em eletrônicos e em computador. Gostava muito de consertar computadores, consertar coisas eletrônicas, videogames, essas coisas. Nem sempre eu conseguia, mas eu gostava muito de mexer nisso. Um beijo, fiquem com Deus. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabelle, eu sou a mana mais velha do Adilson. Quando eu estava na escola, eu gostava na matéria de português, gostava de aprender sobre as divisões de sílabas. Eu achava interessante porque a gente aprendia os sons, como pronunciar as palavras. Eu via os meus pais pronunciando e eu via que na escola eu aprendia a pronunciar igual eles. Então a minha matéria preferida era a separação de sílabas, para aprender as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes. E é isso, um beijo. Olá criançada, tudo bem? Meu nome é José Alberto, sou o pai da Lavínia. E quando eu era mais novo, quando eu era pequeno, na idade de vocês, na escola eu gostava muito de educação artística, a matéria de artes, fazer desenho abstrato, aquelas figuras geométricas, né? De pintar, gostava muito de pintar e era uma coisa muito boa de fazer, muito legal. Oi, eu sou a Tatiane Couto e eu sou a mãe do Luca. A matéria que eu mais gostava na minha época de escola era educação artística, que basicamente era quando a gente fazia as artes. Eu sempre gostei muito de lidar com lápis de cor, com tintas, eu gostava de fazer desenhos, eu gostava de criar coisas diferentes, tanto que hoje a minha profissão é artista. Eu continuo fazendo tudo aquilo que eu aprendi lá na minha época de escola. Então é isso, um beijão, filho, até mais! Olá, tudo bem? Minha matéria preferida era matemática. Eu sempre amei muito os números, as fórmulas de matemática, né, as contas me chamavam muita atenção. Sempre gostei muito de matemática, minha matéria preferida. E na parte de atividades, eu gostava muito de colorir os desenhos, de pintura, né? Sempre me chamou a atenção também essa atividade. E tinha atividades na parte de geografia que era colorir os mapas. E isso, né, ficava horas ali colorindo, tema de casa, colorir, né? É muito bom mesmo e eu amava. Eu sou a Thaís, a mãe do Pedro Atílio, a maioria aí já me conhece, mas hoje eu tô aqui pra falar pra vocês qual era a minha matéria preferida quando eu tinha o tamanho de vocês e ainda frequentava a escola. Bom, naquela época a minha matéria preferida era artes, que eu tinha um professor que ele nos dava umas mandalas pra gente colorir, e eu achava muito legal e ficava bem colorida, eu gostava de caprichar bastante. Claro que eu também gostava de educação física, né? Jogar um futebol, um vôleizinho, toda criança gosta, mas é muito importante a gente também gostar de português e matemática, que é fundamental pra gente aprender e ficar inteligente. Então tá? Beijinho, tchau! Matéria preferida é educação física e a minha atividade que eu mais gostava era jogar vôlei com a minha turma.